Opa, opa, beleza? Senta que aí vem história. A gente vai falar hoje um pouco dos últimos anos da vida do Napoleão. Em outro vídeo, mais adiante, a gente vai falar das realizações dele enquanto imperador e até chegar ao poder. Mas hoje o que nos interessa é um pouco do ocaso, né, do final da vida dele e até a morte dele. A gente vai falar ali a partir mais ou menos da primeira prisão dele em diante, até 1821, a data da sua morte. Napoleão foi derrotado, se enfraqueceu bastante após a campanha da Rússia. Após ali, né, 1812, tentar invadir a Rússia, se enfraquecer bastante, estima-se ali que dos 600 mil soldados franceses que foram para a Rússia, em torno de 500 a 540 mil não tenham voltado, pelo menos não tenham voltado inteiros para a França, né? Então ali começou um pouco da decadência do Napoleão. Foi derrotado mesmo, de verdade, 2 anos depois, em 1814, pela chamada Confederação do Reno. E aí então decide-se, né, o que fazer com Napoleão, depois de ele ter acabado com o mapa da Europa, depois de ter reorganizado, bagunçado na verdade fronteiras, invadido vários países e tal, o que fazer com Napoleão? Então o Tratado de Fontainebleau acabou exilando Napoleão na pequena ilha de Elba. Olha aí onde é que fica a ilha de Elba, próxima à costa ali do que hoje é a Itália. Ali ele fica preso então por alguns meses e foge em 26 de fevereiro de 1815. Consegue fugir da ilha de Elba, onde estava preso, próximo à costa ali, e retorna à França. Retornando à França, o rei Luís, que estava então no poder, né, após a prisão do Napoleão, rei Luís XVIII, acaba fugindo, né, riscando o palito da França, o que, né, acaba facilitando a volta de Napoleão ao poder. Porém, essa volta de Napoleão ao poder, que vai se dar em 20 de março de 1815, vai durar até sua próxima derrota em Waterloo, em 22 de junho do mesmo ano, né, totalizando ali em torno de 100 dias. Então essa fase é conhecida como Governo dos 100 dias. 1815, então, Napoleão novamente derrotado, junho de 15, Napoleão novamente derrotado, não vai se cometer o mesmo erro de se prender ele num local de tão fácil fuga. Napoleão dessa vez é preso na ilha de Santa Helena. Dá uma olhada aí onde é que fica a ilha de Santa Helena. Tu joga aí no Google Earth, tu vai ver que é uma pequeníssima ilha que fica no Oceano Atlântico, ali no meio, quase no meio ali, entre o continente africano e a América do Sul. Por ser mais próximo da costa africana, ela é considerada território africano, mas mesmo assim, tu vê aí que fica a centenas de quilômetros da África, né, o que dificultaria qualquer fuga. Longe, né? Então ali o Napoleão, em 1815, é definitivamente preso e vai acabar morrendo 6 anos depois, em 1821, e a morte dele até hoje é envolta em uma série de polêmicas. Napoleão é um dos personagens da história mundial sobre o qual mais já se escreveu até hoje. Livros, revistas, artigos científicos, teses, dissertações, enfim. Porque existem várias teorias, várias suposições aí para a morte dele. Amostras de pelo da costeleta dele, de cabelos dele e mais recentemente aí, de ossos dele, indicaram a presença de arsênio, né? Arsênio, no início do século XIX, já era conhecido, né, como veneno, poderia matar se ingeridas quantidades aí a longo prazo ou uma grande quantidade de uma vez só, poderia levar à morte. Mas também, assim como outras drogas, era utilizado como remédio, né, no tratamento de diversas doenças, entre elas a sífilis, né? Então isso rendeu muito pano para manga para várias especulações. Historiadores aí, tempos atrás, e muitos até hoje, né, concordam, né, que ele teria, na verdade, câncer no estômago, câncer no trato digestivo, né, mais especificamente no estômago. Mas existe, então, essa outra corrente que fala que ele estaria tratando, na verdade, sífilis
E uma terceira corrente que diz que nem uma coisa nem outra, mas que ele teria sido envenenado a longo prazo. O fato é que 100% de certeza ainda não se tem até hoje, né? Então tem bastante coisa ainda para se pesquisar, para se descobrir. Claro, quanto mais o tempo passa, mais difícil fica de se saber a verdade. Mas assim como a vida dele, né, esteve envolta em uma série de acontecimentos aí que podem ser analisados pelos mais variados aspectos, assim também é a morte dele. Os últimos anos, esses últimos anos da vida dele, né, mais especificamente a partir de 1810, então pegando esse período aí da derrota na Rússia, pegando esse período do governo dos 100 dias e da prisão dele, ele estava formalmente casado com a Maria Luísa da Áustria. Ele casou com a Maria Luísa da Áustria por procuração em 1810, casou muito provavelmente sem conhecê-la pessoalmente, casou por procuração como era o costume da época. Aliás, tanto era o costume, vamos fazer algumas ligações aí. A Maria Luísa da Áustria era irmã de ninguém menos do que a Maria Leopoldina. Lembra dela? Sim, casou com o nosso Dom Pedro I aqui, Dom Pedro. E casou-se também por procuração com o Dom Pedro. Os dois vieram a se conhecer somente quando ela desembarcou no Brasil. Ele assentiu com o casamento, concordou, assinou aqui que aceitava se casar com ela aqui no Brasil, e ela o fez na Europa. Então os dois casaram sem se conhecer. Quando ela veio para o Brasil, então que os dois vieram a se conhecer. E agora a ligação, o link final. As duas irmãs casaram-se por procuração. Maria Luísa com Napoleão, Maria Leopoldina com o nosso aqui Dom Pedro. Dom Pedro, por sua vez, grande fã, grande admirador do Napoleão. Dom Pedro muitas vezes citava Napoleão, procurava se inspirar no que Napoleão, em decisões de Napoleão, procurava pensar como Napoleão teria feito. A própria campanha do Dom Pedro, né, para tentar não perder o Uruguai, né, até 1828, ele pertenceu ao Brasil. Ele se tornou independente do Brasil em 1828, numa guerra que uniu aí caudilhos uruguaios e argentinos contra o governo imperial brasileiro. E ganharam a guerra, né? Então o Uruguai se tornou independente aí. Nessa guerra, o Dom Pedro I esteve pessoalmente no Rio Grande do Sul e tal, queria ele formar um império, assim como Napoleão tinha formado na Europa, né? Seu grande ídolo. Tá? Enfim, por hoje, isso aí, né? Esses linkzinhos aí pra gente entender a história da França, a história do Brasil e tal. Aliás, a própria origem, né? Por que o Dom Pedro I veio parar no Brasil, remonta a França e remonta o Napoleão também, né? O pai do Dom Pedro, Dom João VI, veio para o Brasil em 1808, chegou aqui em 1808, saiu em novembro de 1807 de lá, fugindo de ninguém menos do que Napoleão. Então Napoleão, na época, é uma lenda viva na Europa e uma referência para muitos estadistas. Gostou? Curte aí, te inscreve no canal, faz jingle bell no sininho aí, indica para os teus amigos. Beleza?